Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar agora do que tratará a nossa aula. Nós temos então a aula número 48, objeto de conhecimento, grandezas direta e inversamente proporcionais, detalhamento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, como vocês viram então, a gente vai tratar aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O mais importante nesse assunto, além de saber logicamente resolver os cálculos, é identificar qual dos dois tipos de grandeza uma questão estará tratando. Deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos, vem na tela comigo. Nós temos aqui então, olha só, eu tenho separado aqui, certo? Essas grandezas diretas e inversas, elas dependem de uma proporcionalidade. Ou seja, essas grandezas, sendo elas inversas ou sendo elas diretas, elas vão ser sempre proporcionais. Agora, quando as grandezas elas forem diretamente proporcionais, o que isso quer dizer? Quer dizer que os seus valores eles vão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Quando as grandezas elas forem inversas, quer dizer que o valor de uma grandeza aumenta ao mesmo tempo em que o valor de outra grandeza diminuirá. Mas, apesar de uma diminuir e a outra aumentar, essa ação, vamos dizer assim, elas serão também proporcionais. Belezinha? Voltando para a tela então, olha só. Temos aqui alguns exemplos, olha só aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui um trabalho. Nós temos aqui uma figura de duas pessoas trabalhando e construindo um muro. Quando você envolver trabalho e tempo a realizar, aliás, esse trabalho, essas duas grandezas serão chamadas de grandezas inversas. Por quê? Porque quanto mais pessoa, por exemplo, tiver para ajudar a fazer um certo serviço, esse serviço será feito num tempo menor, tá bom? Aqui embaixo eu vou colocar aqui D de direta. Por quê? Eu tenho como exemplo na figura aí, tá? Um copo de pipoca e um copo de suco ou de refrigerante, tanto faz, tá bom? Imagine que você paga um certo preço por esse lanche. Se de repente você tiver um copo maior de pipoca e um copo maior de refrigerante, você vai pagar um valor maior. Por quê? Porque você estará consumindo, aliás, uma quantidade maior de comida, tá bom? Por isso que nós temos aqui ao lado, repare então, grandezas inversas e grandezas diretamente proporcionais. Isso é o mais importante, pessoal, quando vocês forem resolver um exemplo, seja ele contextualizado ou não. Por quê? Porque grandezas diretas e grandezas inversas, você vai ter possibilidades diferentes de realizar esse cálculo, tá bom? Vamos então aqui ao nosso primeiro exemplo. Durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que as 3 máquinas, aqui é importante a gente determinar e identificar os elementos a serem trabalhados, tá? Estimou-se que as 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estrague, antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para atender essa demanda? E aí nós temos aqui 4 opções de resposta. Então vamos lá. Elementos identificados, tá? Eu tenho as máquinas e tenho o tempo a esse serviço ser realizado. A primeira informação que a questão te deu foi a seguinte, que 3 máquinas realizarão esse serviço em 24 horas, tá bom? Então aqui o tempo foi dado em horas. A questão também disse que, antes de iniciar esse trabalho, uma dessas máquinas pifou. Uma dessas máquinas deu problema. Ou seja, ao invés de trabalharmos com 2, então, a gente vai trabalhar com
duas máquinas, tá? Aliás, só voltando aqui, ao invés de trabalhar com 3 máquinas, a gente vai trabalhar com 2 máquinas, perfeito? E aí a gente vai ter que encontrar aqui o tempo necessário que essas 2 máquinas realizarão o serviço que seria feito por 3 máquinas. Turma, vamos pensar juntos aqui um pouco. Olha só, eu tenho então 3 máquinas, tá, a realizar um serviço. A questão informou que esse serviço será feito em 24 horas, mas por algum acaso uma dessas máquinas pifou. Então a gente não vai trabalhar com 3, a gente vai trabalhar com 2 máquinas. E aí eu te pergunto, se antes um serviço que seria feito com 3 máquinas será feito agora com 2, esse serviço vai demorar mais tempo a ser feito ou vai demorar um tempo menor a ser feito? É lógico que, como tem menos máquina trabalhando, a gente vai demorar mais a fazer o mesmo serviço. Então, se diminuiu o número de máquinas e aumentou a quantidade, vai aumentar, aliás, a quantidade de horas a ser realizado o serviço, então nós temos aí 2 grandezas inversamente proporcionais. Belezinha? Compreenderam? Vamos voltar para a tela então, vem comigo. Então nós temos aqui, já que essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai realizar a multiplicação então na horizontal, tranquilo? Sempre você vai iniciar esse produto, essa multiplicação, pela linha ou pela diagonal onde estiver a letra, a variável. Aqui nesse caso, então, veja que nós temos 2 vezes x é 2x, igual a 24 vezes 3, ok? Eu quero encontrar o valor do x. Nós temos aí uma equação. Logo, então, esse 2 que acompanha o x passará dividindo. Vai passar dividindo quem, professor? O resultado desse produto de 24 vezes 3. E 24 vezes 3, o resultado é 72. Belezinha? Só um instante aqui que eu errei, não é dividido por 3, é dividido por 2, tá? Foi só um equívoco. Beleza. Então, nós temos que encontrar esse valor de x. Horas, 72 dividido por 2 é a mesma coisa do que determinar a sua metade. Logo, então, a metade de 72 é 36. Ou seja, pessoal, o valor, o serviço, aliás, que seria feito em 24 horas, vai ser realizado, então, em 36 horas. Quer dizer que ele vai demorar mais a sua metade para ser realizado, tá bom? Então, nossa resposta é a letra D, 36 horas. Então, é importante você perceber que, nesse tipo de questão, quando ele pede para você calcular, usando grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, o mais importante da questão, além de realizar o cálculo corretamente, é você saber identificar qual dos 2 tipos a questão está tratando. Nesse caso aqui específico, nós temos 2 grandezas inversamente proporcionais. Belezinha? Vamos para o próximo exemplo, olha só. Exemplo 2 diz o seguinte agora. Um triângulo possui ângulos internos proporcionais aos números 1, 3 e 6. Então, vou colocar bem aqui. Então, o valor do seu maior ângulo é... Pessoal, atenção aqui na questão, olha só. Primeira coisa que vocês devem saber, obrigatoriamente, tá? Quando se tratar de ângulos internos de um triângulo, tá bom? Lembre-se que o triângulo possui 3 lados, logo então ele vai possuir 3 ângulos internos. Sempre a soma desses ângulos valerá 180 graus. Professor, tem como ser diferente? Não, não tem, tá bom? Ok. A gente não sabe ainda qual o valor individual desses 3 ângulos, mas o que a gente sabe e tem certeza em afirmar isso é que a soma desses 3 ângulos será igual a 180 graus. Bem, eu vou chamar então de ângulo A, ângulo B, vou colocar aqui as proporções, tá? E ângulo C. Além disso, reparem que eu destaquei em verde aí
que a questão está afirmando que esses números são proporcionais a 1, 3 e 6. E a dúvida que pode surgir é a seguinte: professor, esses números são diretamente proporcionais ou inversamente? Pessoal, anotem isso. Sempre que a questão não informar o tipo de proporção, é porque elas serão diretamente proporcionais. Sempre, tá bom? Então, se elas são diretamente, você vai colocar aqui embaixo, ó. Eu tenho 1, 3 e 6, beleza? Repare que nós temos aí uma proporção múltipla. Por que eu tenho uma proporção múltipla? Porque nós temos mais de duas frações, ok? Então, toda vez que você tiver uma proporção com 3 frações ou mais, ela será chamada de proporção múltipla. Perfeito. Então, nós temos aqui todo o preset para resolver essa questão. Como é que a gente vai resolver agora? Vamos reescrever aqui, tá? Então, eu tenho A sobre 1, ao mesmo tempo que eu tenho B sobre 3, ao mesmo tempo que eu tenho C sobre 6. O que a gente sabe, e tem certeza disso, é que a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Ângulos internos, não se esqueçam disso, tá bom? Beleza. Gente, para que a gente possa resolver de forma correta a proporção múltipla, você vai fazer o seguinte: você vai realizar a soma dos valores em cima e a soma dos valores embaixo. De modo que, em cima, nós teremos aqui o seguinte: A mais B mais C. Embaixo, nós teremos 1 mais 3 mais 6. E aí você pode, de repente, surgir na tua cabeça aí a seguinte dúvida: eu não sei quanto é que dá A mais B mais C. A mais B mais C é ABC? Não, não é. Vamos voltar aqui para a questão. Quem são, na verdade, os valores de A, B e C? São justamente os valores dos ângulos internos, tá? Foram esses valores que a gente destacou aqui, ó. Eu chamei de ângulo A, de ângulo B e de ângulo C. E como eu te falei agora há pouco, a gente não sabe os valores desses ângulos individualmente, mas o que nós sabemos é que a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Logo, então, aqui em cima nós teremos 180. Embaixo, a gente tem 1 mais 3 mais 6. A gente sabe que a soma desses três valores é igual a 10. E aí, o próximo passo, feito isso, é resolver logicamente essa divisão. O que a gente pode fazer aqui é cancelar os zeros, um de cima com o de baixo, onde nós teremos 18 dividido por 1, cujo resultado é 18. Beleza? Esse resultado que nós acabamos de encontrar aqui, ele é chamado de constante de proporcionalidade. O que isso quer dizer? O que é uma constante de proporcionalidade? É justamente o valor o qual os elementos eles irão aumentar proporcionalmente. Ou seja, eles irão aumentar ou diminuir de 18 em 18. Tá bom? Vamos voltar para a tela então. A questão ela está pedindo o quê? Que a gente encontre o valor do ângulo maior. Gente, como esses valores são diretamente proporcionais, o valor do maior ângulo estará proporcional ao maior valor numérico. Nesse caso, então, o maior valor do ângulo aí é o ângulo C, pois ele é proporcional a 6. E 6 é maior do que 3 e 6 é maior do que 1, tá bom? Então, qual é o próximo passo? Você vai ter C sobre 6, que é esta fração aqui, que eu estou destacando agora, e você vai igualar essa fração justamente à nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, eu vou igualar a 18. Como é que a gente resolve agora? Multiplicando em diagonal. Sempre lembrando que, quando o número estiver sozinho na proporção, embora não apareça, ele estará sendo dividido por 1. Ou seja, galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar em diagonal.
C vezes 1 é C. 18 vezes 6 é o resultado que a gente tem que encontrar, tá bom? Então, 18 vezes 6 é quanto? 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 8 é 48. 60 mais 48, o resultado é 108 graus, que é o valor desse maior ângulo dentro dos três pertencentes a esse triângulo. Voltando aqui para a questão, a nossa resposta correta, então, é a letra D. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Compreenderam? Espero que sim, tá bom? Vamos ao próximo exemplo? Exemplo 3 está nos dizendo o seguinte: uma prestadora de serviços em construção civil foi contratada para a reforma de um condomínio. A previsão é que, com 6 funcionários, a reforma levaria 18 dias para ser feita, caso fossem contratados 3 funcionários a mais. O tempo necessário para realizar a reforma é de... Então, olha só, pessoal, temos aqui 4 opções, né? Então, a gente vai ter aqui funcionários e dias para realizar a obra, tranquilo? Bem, com 6 funcionários, a obra seria feita em 18 dias. Mas, para acabar mais rápido, o patrão aí, ele contratou mais 3 funcionários. Ou seja, de 6 passamos a ter 9. E aí, eu quero encontrar justamente, aqui nesse caso, a quantidade de dias. E aí vem o mesmo esquema, pessoal. Se a gente aumentou a quantidade de funcionários, o tempo para realizar o mesmo serviço será diminuído. Então, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversas, vamos resolver a multiplicação na horizontal. Ou seja, 9 vezes x é igual a 18 vezes 6. Professor, a gente pode multiplicar esses valores? Pode, mas eu vou te mostrar uma outra dica de como resolver essa equação. Veja bem, eu quero encontrar o valor do x. Esse 9 que o acompanha passará dividindo. Aqui a gente tem em cima uma multiplicação. Você pode, se for possível, dividir de forma direta, dividir um desses fatores pelo valor de baixo. Então veja que a gente consegue aqui dividir 18 por 9, pois 18 dividido por 9 é 2. Esse resultado 2, ele ficará no lugar do maior valor, e o maior valor está em cima. Isso quer dizer, então, que o valor de x é a mesma coisa do que 2 vezes 6, onde 2 vezes 6 é igual a 12. Ou seja, pessoal, a nossa resposta aqui é a letra C, 12. Então, esse serviço, contratando mais 3 funcionários, ele passaria de 18 dias a ser feito em 12 dias, que é um tempo menor. Belezinha? Mais um exemplo. Vamos lá, exemplo 4. Durante a produção de sabonete líquido para sua família, Márcia decidiu dividir igualmente entre seus 5 filhos a produção, ficando cada um com 2,7 litros. Vamos partir inicialmente dessa informação aqui, pessoal. O que a gente pode extrair de bom aqui? Horas. Se eu tenho uma certa produção de sabonete líquido, tá? Essa produção foi dividida de forma igual entre 5 pessoas e cada uma ficou com 2,7 litros. Isso quer dizer que 2,7 vezes 5 é igual a 13,5. O que é esse 13,5? É justamente a quantidade total de sabonete líquido produzida pela Márcia, tá bom? Mas o que acontece? Eu vou colocar aqui, tá? PT, produção total. Mas o que acontece? Como a quantidade que cada um levaria estava grande, ela decidiu que, além dos 5 filhos, ela ficaria com uma parte e doaria também para as suas 3 vizinhas, de modo que cada um, aliás, recebe aproximadamente um total de... Olha só, gente, ela vai dividir entre quem?
ela vai dividir entre os 5 filhos, né? Ela vai ficar com uma parte e ela vai ter também que dividir entre 3 vizinhas, beleza? Ou seja, a gente vai ter aí uma divisão entre 9 pessoas. Uma divisão de quem por 9? Dos 13,5, pessoal, tá bom? Então, a gente vai ter aqui a seguinte questão. Eu tenho 13,5 dividido por 9, certo? Ao resolvermos essa questão de forma correta, a gente vai encontrar como resultado final 1,5. Ou seja, o valor mais próximo que nós temos aqui nas alternativas é justamente 1,6. Essa vai ser, então, a nossa resposta, tá? Então, olha lá. É importante você perceber aqui o texto da questão. Por quê? Porque nós tínhamos inicialmente uma divisão entre 5 pessoas e aí nós encontramos o total dessa quantidade, que foi igual a 13,5. Mas como a Márcia achou muito para cada filho, ela dividiu entre quem? Entre os 5 filhos ainda, mais uma parte para ela e mais uma parte entre 3 vizinhas. Mas essa divisão, ela está afirmando, cadê aqui? Ela está afirmando que cada pessoa receberia a mesma quantidade, tá? Ok? Por isso que nós pegamos o valor total, que foi igual a 13,5, e dividimos esse valor por 9. Essa divisão foi igual a 1,5. Como a questão está dizendo que nós temos uma quantidade aproximadamente, então quer dizer que a gente tem que procurar aqui nas alternativas o que chega mais próximo de 1,5, que é justamente 1,6. Por isso que a nossa resposta é a letra B. Tranquilinho? Ok? Exemplo 5, tá? Não se esqueçam que aqui nessa aula, pessoal, estamos tratando única e exclusivamente de resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Vamos então ao texto da questão de número 5. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30.000 litros de água. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a piscina. Temos aqui uma piscinazinha do Pedro, né? Beleza. Então, nós temos aqui, de forma que essa piscina, ela tem 6 metros de comprimento. E dentro dela, a gente consegue colocar 30.000 litros de água. Vou colocar aqui embaixo, tá? 30.000 litros de água. Seu irmão Antônio, ó, essa piscina aqui é a do Pedro, tá? Ninguém mexe com ela, tá bom? Aí o Antônio, ele fez o seguinte, ele decidiu também, por inveja, tanto faz, construir uma piscina com a mesma largura e a mesma profundidade. Ou seja, ele fez uma piscina um pouco maior, só que agora, o comprimento, aliás, dessa piscina é de 8 metros, tá bom? Então, aqui nós temos um comprimento dessa piscina do Antônio, né? Um pouco maior do que a piscina do Pedro. Turma, por que a questão está informando que a gente tem a mesma largura e mesma profundidade? Justamente porque a gente não tem aí valores na questão, no texto dela, tá? Nem para largura e nem profundidade. Aí tu pode perguntar o seguinte, professor, se não tem esses valores, como é que a gente vai trabalhar com eles? Não trabalha, pessoal. Não há a necessidade de a gente trabalhar com valores que não aparecem para a gente, tá bom? Como a questão diz que as duas piscinas, do Antônio e do Pedro, têm a mesma altura e a mesma profundidade, então porque esses valores, eles podem ser descartados. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Voltando para a tela, então. Então, vamos identificar os valores, tá? A questão quer saber o seguinte, quantos litros de água cabem na piscina do Antônio? Então, vamos. Opa, temos aqui 4 opções de resposta, tá bom? Então, a gente tem aqui, só voltando, o elemento é comprimento, tá? Temos aqui, então, um determinado comprimento, tá?
e a quantidade em litros que cabem nessa piscina, beleza? Bem, inicialmente, não é que eu esqueço aqui, o Pedro tem uma piscina com 6 metros de comprimento e nessa piscina cabem 30.000 litros de água. A questão quer saber quantos litros de água caberão na piscina do Antônio, sendo que a piscina do Antônio tem 8 metros de comprimento. E aí vamos pensar no seguinte, pessoal. Se eu tenho duas piscinas, onde essas duas piscinas elas possuem o mesmo valor para altura e para profundidade, mas elas possuem comprimentos diferentes, é porque então uma das piscinas é maior do que a outra. Como estamos tratando, aliás, de uma piscina e quantidade de litros que cabem nela, quanto maior for a piscina, logicamente, maior será a quantidade de água a encher essa piscina. Então nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Justamente por isso. Quanto maior o comprimento, maior será a quantidade de água a colocarmos nessa piscina. Tranquilo? Vamos voltar para trás então, olha só. Perfeito. Então nós temos aí duas grandezas, indicadas por comprimento, indicadas por litros. Uma tem 6 metros de comprimento e cabem 30.000 litros. A outra tem 8 metros de comprimento e eu não sei qual a quantidade de litros que cabe nela. É justamente isso que a gente vai encontrar agora. Como são grandezas diretas, a gente multiplica essas grandezas em diagonal, onde 6 vezes x é 6x igual a 30.000, tá? Vezes 8. Mesmo esquema, pessoal. Eu vou deixar aqui a multiplicação sem resolver essa multiplicação por enquanto. Por quê? Olha lá. A gente tem aqui muitos zeros, tá bom? Eu vou esquecer 3 zeros. Eu vou esquecer, mas eu vou lembrar depois, tá bom? A gente só vai tirar para facilitar nossa conta. Como eu quero encontrar o valor do x, pessoal, o que vai acontecer agora? O 6 que o acompanha passará dividindo. Então, a gente tem 30 vezes 8 dividido por 6. De modo que 30 vezes 8 é igual a quanto? 3 vezes 8 é 24, ou seja, eu tenho 240 dividido por 6. E aí, vamos lá. Se eu esquecer o zero na parte de cima, a gente tem 24 dividido por 6, cujo resultado é igual a 4. Mas esse zero volta para cá, ó. Então, o resultado dessa divisão é igual a 40. E aí vamos olhar aqui para as alternativas. Eu tenho 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Nenhuma delas é igual a 40. Por quê? Porque aqui em cima, ó, cadê os 3 zeros que a gente esqueceu? Eles têm que voltar para o resultado final. Ou seja, eu tenho aqui 40, mais os 3 zeros resultando justamente em 40.000. Por esse motivo que a nossa resposta aqui da questão é a letra D. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aí que nós trabalhamos, tá, com 5 questões bem interessantes, tá? Questões essas voltadas justamente para a resolução contextualizada de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, onde o mais importante é você justamente saber identificar qual tipo de grandeza estará tratando uma questão, pois a gente vai resolver de maneiras diferentes cada uma delas. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula, compreendido o assunto, tá bom? Quero agradecer a atenção e participação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!